Gente, boa noite, tudo bem? Tô aqui mais uma vez para falar de um livro maravilhoso que eu tô lendo no momento, eu não terminei, mas eu tô quase terminando, que é o livro de uma autora bem conhecida de vocês, pelaquela trilogia Redenção de um Cafajeste. Olha só, Nana Palvalin. Eu tô com o livro dela, Pecadora. Gente, esse livro é muito bom. Esse livro, ele aborda um tema muito interessante sobre o fanatismo religioso. Além de ser um romance hot, ele também aborda esse tema do fanatismo religioso. Para quem gosta desse tema aí, eu indico muito esse livro. É um livro muito interessante, cheio de preceitos religiosos, você aprende muito, tem citações de vários filósofos, Nietzsche, vários filósofos, muito interessante esse livro, gente. Além da história central, que é o romance, que a gente adora um romance, é um livro muito bom, então eu indico aí Pecadora. Então vou falar um pouquinho sobre esse livro. Gente, esse livro, ele conta a história da Isabel. A Isabel, ela, desde pequena, ela foi criada pelos seus pais com as duas irmãs e é uma família muito religiosa. Eles são evangélicos, só que eles não são esses evangélicos tradicionais. Eles são um tipo de evangélicos muito radical. O pai dela é um pastor que ele criou a própria igreja, porque quando ele frequentava as outras igrejas evangélicas, eles não aceitavam o rigor de como ele tratava a religião e como ele queria que todo mundo aceitasse a forma como ele encarava a religião. Então ele criou sua própria igreja esse evangelho dele é muito radical. Então a Isabel não pode passar batom, a Isabel não pode ter namoradinhos, a Isabel não pode vestir uma calça jeans, a Isabel não pode escutar uma música, não pode ver televisão. Gente, é muito rigoroso. Em vários momentos do livro você sente muita raiva dessa família, muita raiva pela forma como a Isabel se sujeita a isso, entendeu? Até por conta, ela sempre foi criada desse jeito, então pra ela isso não era errado, pra ela aceitava. Só que as outras duas irmãs dela, uma que é a Ruth, concorda com essa forma que o pai dela aborda a religião, mas a outra não concorda, a outra é totalmente contrária a esse fanatismo religioso que o pai dela e a família dela toda impõem. Então a irmã dela se rebela, vai embora, fala que não concorda com isso, que eles são todos malucos, que eles são fanáticos, e a família meio que rejeita essa irmã dela, e ela vai embora, tá? Então a Isabel continua na vida, fica triste porque gosta muito dessa irmã, elas têm uma ligação muito próxima, mas acaba que não pode fazer nada, acaba aceitando. Então, gente, aí vai começar a história. Então ela se torna mais adulta e aí o pai dela, como ela sempre tá na igreja, ela conhece um rapaz da igreja que é o Isaac e eles acabam se casando, e o Isaac também é bem religioso, também concorda, também como é da mesma igreja do pai dela, é um fanático também religioso. Então, gente, a Isabel vive naquela vida, então ela começa no casamento, ela começa a se questionar, ela mesma começa a questionar, será que isso tá certo? Será que Deus quer realmente que a gente seja assim, feliz, que a gente não possa usar aquilo, não possa beber cerveja, não possa fazer isso, não possa fazer aquilo? Ela começa a se questionar e ver que a vida dela não tá feliz, que ela não tá feliz com aquilo. Então o marido dela começa a falar de um amigo do trabalho dele. Ah, Isabel, que o Henrico é muito doido, o Henrique pega mulher ali, pega mulher acolá, o Henrique assim, ele tem esse jeito dele que não faz parte da nossa religião, mas eu gosto muito dele, ele parece ser um cara legal, tirando que ele faz essas coisas. Então começa a enaltecer muito esse amigo dele, o Henrique. Então a Isabel começa a meio que ficar incitada. Poxa, será que esse cara é tudo isso mesmo que o meu marido fala? Que não sei o que, entendeu? Ele começa a despertar pensamentos na Isabel, entendeu? Então, aí tá, passa um tempo e a Isabel precisa
arranjar um emprego porque o marido dela tá com muita conta pra pagar. E o Isaac pega, que é o marido dela, e fala: poxa, eu posso pedir o Henrico pra arranjar um emprego lá na empresa, na empresa dele lá pra você, Isabel. E aí o Henrico acaba arranjando um emprego, gente, e é aí que tudo começa. Mas eu esqueci de falar, desculpa. Antes disso, eles vão pro aniversário do Henrico, e é lá que a Isabel não consegue tirar os olhos do Henrique. Bate aquela química, gente, entre os dois, aquela química... Ai, Jesus, aquela química danada. Só que o Henrico, ele fica muito mexido com a Isabel. Muito mexido. Só que ele sabe que a Isabel é a esposa do amigo dele. Então, ele meio que fica sem saber o que fazer. Fica meio desnorteado. Então, aí tem uma hora que a Isabel vai ao banheiro e ele chega perto dela e fala: você para de olhar pra mim, você é casada. Você respeite o meu amigo porque eu tenho respeito por ele. Então ele é meio grosso com ela fica meio chateada com aquilo, entendeu? Gente, eu sei que é muito interessante esse livro, muito interessante. E aí ela fica com aquilo na cabeça: nossa, como ele foi grosso, não sei o que, mas não consegue esquecer ele. E ele também fica bem mexido com ela, mas se contém por conta do amigo, do Isaac. Então, gente, o livro vai acontecendo e você vai querendo saber o que vai acontecer com a Isabel e com o Henrico, vai acontecendo, e daí, gente, é muita coisa interessante que vai acontecer, hein? Então, se eu começar a falar mais coisa do que isso aqui, eu vou começar a dar spoiler, mais do que eu já dei alguns. Então, é isso aí, gente. Leiam esse livro Pecadora, porque é muito interessante. Sem contar esse tema que aborda, além do romance, que a gente ama o romance, né? Além do romance, ainda aborda esse tema do fanatismo religioso. Então, a gente fica alerta a muita coisa, a gente aprende muita coisa sobre a religião, entendeu? Então, é bem interessante, tá? Então, mais uma diquinha aí pra você que adora um romance, e esse é bem interessante, tá? Então, um beijo, boa noite, eu espero que vocês gostem. Até o próximo vídeo.